Bom, gente, bem-vindo à nossa última aula na nossa escola de adoração, a gente falando sobre o tópico da vitória da gratidão. É isso mesmo, essa é a nossa última aula e eu quero fazer um resumo com você do que a gente já viu até agora. A gente falou muito, sobre a vitória de uma vida de gratidão, uma vida vivida em Cristo. E por vivermos uma vida em Cristo, nós podemos viver uma vida de gratidão. E a gente viu que a vitória de Cristo nos deixa com um cheiro específico que atrai as pessoas. Lembra que nós falamos que naquele ritual onde o imperador entrava como conquistador, como vencedor, os sacerdotes ao longo de toda a cidade queimavam incenso, que faziam um sacrifício e aquele cheiro enchia toda a cidade. Então eu e você podemos exalar esse bom perfume de Cristo. Vamos ler essas passagens novamente? 1 Coríntios capítulo 15, se você puder abrir aí comigo, 1 Coríntios capítulo 15, depois a gente vai para 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 até o verso 57. Diz: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você não se alegra com isso, não? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vem falando que nós podemos ser gratos por causa da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, um pouquinho mais para frente, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E é isso que nós estamos vendo nessa nossa matéria, a vitória da gratidão. E aí nós começamos a ver então a oferta de manjares. E nós vimos lá em Levítico capítulo 2 que a oferta de manjares ela é uma oferta específica em gratidão pela generosidade de Deus. E nós vimos então os elementos dessa oferta de manjares: a flor de farinha, farinha moída, que tinha a ver com as escrituras, que geram fé para que nós possamos ser gratos antes e depois. Nós vimos que junto com essa oferta tinha que ser trazido óleo, que é símbolo da graça e do Espírito Santo, nos ajudando a sermos humildemente gratos, porque Deus dá mais graça aos humildes. Você lembra disso? O vinho, que fala da revelação. A gente viu que um olho bom fala de um entendimento renovado, de uma mentalidade renovada. Nós vimos o incenso, falamos então aí com o poder da oração, que é a prática constante de sermos gratos a Deus. E por fim nós vimos o sal. O sal era um ingrediente que todo sacrifício, toda oferta tinha que ter. E o sal fala de aliança, de nós darmos glórias a Deus, porque Ele é um Deus de aliança. Nós vimos também o poder das mentalidades erradas, que geram hábitos, que geram sentimentos errados, e tudo isso por não cultivarmos a gratidão nas nossas vidas. Por quê? Porque a nossa vida aponta para Cristo. E eu quero começar a ver com você nessa nossa primeira aula, a gente rever algumas plataformas para uma vida de gratidão. Eu quero que você abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 4, Davi aqui, ele faz uma oferta de sacrifícios, e ele então chama alguns dos seus levitas e dá ordem aos seus levitas para algo específico. Diz lá no verso 4 que ele designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor. Isso eles deveriam fazer de maneira contínua, era ofício deles ministrar diante da arca. E nós sabemos que a arca é símbolo da manifestação da presença de Deus, da própria presença de Deus. Ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel.
Ou seja, essa palavra louvar aqui é uma palavra muito específica que nós vimos no nosso primeiro módulo, onde nós falamos sobre princípios fundamentais de adoração, e nós vimos que essa palavra louvar aqui é a palavra yadá, e yadá aqui significa ser grato. Yadá aqui significa agradecer. E eu acho muito interessante que essa palavra yadá, tanto essa palavra, quanto a palavra Yehuda, que é a palavra Judá, todas elas vêm de uma palavra que é a palavra Yad. Yad significa a mão poderosa que aponta. A vida de gratidão está apontando para a vitória de Cristo Jesus no Calvário. Aleluia! E é isso que nós estamos falando. Glória a Deus. Então, gente, a letra A aí na sua apostila diz: gratidão é oferecida por aquele que é grato. É algo bem simples, mas que eu quero ver com você. Colossenses capítulo 3. Você pode abrir comigo? Colossenses capítulo 3, no verso 15, Colossenses 3, no verso 15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha aqui, ser. Não apenas ter gratidão por alguma coisa, mas ser grato. Deus está muito interessado no que você faz. Você sabia disso? Na maneira como você se comporta, naquilo que você tem colocado as suas mãos para trabalhar, mas Deus é muito mais interessado naquilo que você é, naquilo que você tem se tornado. Por isso essa palavra aqui é muito interessante, sede agradecidos. Viva uma vida de gratidão. Veja, 1 João capítulo 4, verso 17, vai dizer assim pra gente: nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Essa palavra juízo aqui é a palavra telipsis. Quando Jesus, por exemplo, fala que nesse mundo passarás por tribulações, é a mesma palavra. Está falando de tempos de dificuldade, está falando de tempos de adversidade. E o que o apóstolo João está querendo dizer aqui? Ele está falando para que o amor sendo aperfeiçoado na nossa vida. E esse amor é aperfeiçoado no nosso relacionamento com Jesus, porque Ele é amor, aleluia. Ele tendo a essência de Deus, Ele é amor, porque Deus é amor. E assim como o Pai é, Ele é também na nossa vida. Deus é amor, então o Filho é amor, então o Espírito é o Espírito de amor, Ele é amor também. Ele diz: no dia da adversidade, no dia da dificuldade, você entenda que assim como Ele é, nós também somos. E aí nós podemos dizer também que no dia da adversidade, o que vai fluir de dentro de mim? Gratidão, porque eu não estou sendo grato por aquilo que eu estou vendo. Nós já falamos isso quando nós falamos da flor de farinha. Falamos de fé, sermos gratos antes e sermos gratos durante, sermos gratos depois. Por quê? Porque quando esse amor é aperfeiçoado no nosso coração, e nós sabemos que nós estamos nesse relacionamento, quando a gente passa pelo dia da prova, pelo dia da dificuldade, nós nos lembramos quem nós somos. E nós não somos qualquer pessoa, aleluia, nós somos pessoas gratas. Por quê? Estamos olhando para a obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós passamos pelo dia da dificuldade, nós podemos manter o mesmo espírito. Olha só essa frase aqui: gratidão não deve ser somente algo que eu apenas faço, mas deve ser parte de quem eu sou em Cristo. Então não tenha apenas gratidão, seja uma pessoa grata. Como é que eu sou uma pessoa grata, pastor Rafa? Se lembrando quem você é em Cristo Jesus. Se lembrando daquilo que Ele já fez na cruz do Calvário para você. E isso vai brotar de dentro de você. Você sabia que você tem uma natureza grata dentro de você? Você sabia que o teu espírito é um espírito recriado para louvar a Deus, para ser grato a Deus? Então isso vai vir de dentro de você, não vai vir da sua mentalidade, porque a nossa mentalidade natural vai querer olhar para as circunstâncias dizendo: eu não posso ser grato por causa dessa situação. O povo de Deus falou: como é que nós podemos cantar estando nós cativos? Mas nós podemos cantar ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Essa é a nossa certeza. Então, ponto B, ser grato é resultado do que eu vejo. Veja, já falamos que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então, para que eu possa viver uma vida de gratidão, é necessário com que eu coloque os meus olhos nele. Salmo 115, verso 8 diz: tornem-se semelhantes a eles,
todos quantos, pois, o fazem, enquanto neles confio. 2 Coríntios 3,18, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a saber, pelo Espírito. Então, aquilo no qual eu fixo a minha atenção, é nisso que eu me torno. Nós nos tornamos aquilo o que fixamos a nossa atenção. Veja só, tornar-se é um processo. Nós não estamos dizendo aqui que nós estamos prontos, nós não estamos plenamente prontos. No nosso espírito, nós chegamos num entendimento onde nós somos um com Ele, mas nós precisamos ser aperfeiçoados na nossa alma, no nosso entendimento, no nosso intelecto, na nossa vontade, nos nossos sentimentos. E quanto mais eu contemplo, mais aperfeiçoado eu sou. Então isso é um processo. Veja só Lucas capítulo 17, verso 15, verso 16, olha só que interessante. Um dos 10, vendo que fora curado, note a palavra vendo, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Eu acho interessante essa palavra aqui, ver, que é a palavra eido, e eido significa saber. Saber como. Não é só saber. Saber como. Fala de ver, contemplar, orar, perceber. Por isso que eu falei para você que tornar-se é um processo. E aí presta atenção que começa com a nossa percepção. Se eu e você não mantivermos os nossos olhos abertos, atentos, nós não vamos conseguir perceber aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Veja, esse homem, ainda que fosse samaritano, ele viu, ele soube. Ele não apenas soube, ele soube como. Por quê? Por que eu digo para você que ele soube como? Presta atenção nisso. Porque ele voltou para Jesus. Como é que ele sabe que ele foi curado? Porque ele correu para aquele que ele reconheceu que o curou. Ele voltou para Jesus e ele agradeceu, ele se prostrou, e prostrar ali fala de uma adoração, onde eu reconheço que Jesus é realmente Senhor, aleluia. Então veja, tudo começou por uma percepção, nós já vimos isso, começou com os olhos dele sendo abertos, por perceber, a postura dele mudou para agradecer prostrado, em reconhecimento do senhorio de Cristo. Olha só João capítulo 3, verso 3, olha só o que diz. E isso respondeu Jesus, falando ali a Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a palavra ali é perceber. O reino de Deus é um reino espiritual. E só se percebe o reino de Deus quando nasce de novo. A Bíblia diz em Coríntios que as coisas espirituais, elas são conferidas com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque eu só posso ver o reino de Deus, eu só posso perceber verdadeiramente como uma caminhada com Ele se eu nascer de novo. Eu nasço de novo no Espírito. No meu espírito recriado. Então Jesus está falando para que a gente possa viver uma vida de gratidão, eu e você precisamos ver, precisamos perceber. E nós já falamos onde é que isso começa. Começa nascendo de novo. E depois renovando a nossa mentalidade. Foi quando nós falamos da luz dos nossos olhos, nós falamos do processo de percepção. Efésios capítulo 1, verso 16 e 18, só para corroborar isso, diz lá, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, olha só, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, para que você saiba como. Isso é muito interessante, não é apenas ver, eu estou vendo, não, eu sei como, eu percebo no meu espírito, eu sei como isso aconteceu. Eu sei que foi através da obra de Jesus. Eu sei que foi através da vitória de Jesus na cruz do Calvário. É isso que nós precisamos ter, essa percepção. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão olhar para a nossa vida e elas vão querer saber como. E você tem uma resposta dentro de você. Você tem a resposta da palavra, você tem a resposta da divina semente que foi implantada no teu coração, você tem a resposta que o Espírito Santo vai te dar, aleluia! E é nosso prazer poder dizer para as pessoas, não, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me deu essa casa, foi Jesus que tem abençoado o meu casamento,
É Jesus que tem abençoado os meus filhos. Saiba como. Peça ao Espírito Santo mais uma vez que abra os seus olhos, porque a gratidão começa quando os nossos olhos são abertos para que a gente veja aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu pergunto para você, qual a extensão da percepção da obra de Deus na sua vida? Será que os seus olhos têm estado abertos ao ponto de você perceber que foi Ele que fez aquilo? Aleluia! Você consegue ver as ramificações de tudo o que Ele está fazendo? Olha só que interessante essa frase. O que você vê determina a sua resposta. E a persistência no que você foca determina a intensidade da sua vida de gratidão. E nós vimos que muitas vezes as pessoas se tornam ingratas porque elas param de focar naquilo que Deus está fazendo. Elas param de focar naquilo que Deus é na sua vida. Então, quanto mais, presta atenção, quanto mais a gente vê, mais grato a gente se torna. Quanto mais a gente percebe, mais grato a gente se torna. Então vamos ver aqui alguns salmos que vão nos lembrar disso. Só para lembrar você de algumas coisas, Salmo 9:1 diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Você se alegra com isso? Salmo 107:8, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Salmo 75:1, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Para a gente terminar, Salmo 136, verso 1 ao verso 4, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Uma das marcas, uma das plataformas da nossa vida de gratidão é que a abundância de gratidão é a marca de um cristão maduro. Isso nos chama a nós crescermos no entendimento de uma vida de gratidão. Colossenses capítulo 2, verso 6 ao verso 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo, a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. E essa palavra transbordando aqui no grego é uma palavra muito legal, é a palavra perisseuo, e perisseuo tem o sentido de superabundar em quantidade e em qualidade, de ser em excesso, de ser demasiado, de exceder, de ser o melhor, suficiente e disponível para ceder, sobressair, aumentar, crescer e permanecer sobre e acima. O apóstolo Paulo não está falando de qualquer nível de crescimento, ele está falando de um crescimento exponencial, ele está falando de um crescimento que é superabundante em ações de graças, aleluia. Isso é marca de uma vida que está crescendo. Quanto mais gratidão nós damos, isso é uma marca do nosso crescimento. Quanto mais crescemos no Senhor, mais gratos a gente vai ser. Mais grato a gente vai perceber que a nossa vida está crescendo nele. Por quê? Porque nós estamos enraizados e edificados em quem Ele é. Porque nós estamos firmados na fé, na confiança e na segurança daquilo que Deus falou para a nossa vida. E porque nós estamos com base na palavra. Por que eu falo isso com base na palavra? Porque ele diz como fostes ensinados. Então, quanto mais nós estamos enraizados em Cristo, quanto mais nós edificamos-nos em Cristo Jesus, quanto mais nós estamos firmados na fé, quanto mais nós crescemos com base na palavra, mais gratidão vai ser exponencial na nossa vida. E isso é marca de que nós estamos crescendo em Cristo Jesus, tá bom? A gente vai para a próxima aula, então te vejo daqui a pouco.